Amém, meus irmãos. Eu tenho seguido uma sequência lógica de algo que nós costumamos tratar, falar acerca dos frutos, dos resultados da obra de salvação de Cristo em nossas vidas, os elementos da salvação, como que a salvação ela se dá na nossa vida. Nós já falamos a respeito da vocação, que é o chamado de Deus, certo? Nós já falamos a respeito da regeneração, que é a nova vida, que é um novo ser gerado de novo. Nós já falamos a respeito da conversão, que é nós voltarmos para Deus, abandonarmos o pecado, abandonarmos o mundo, né? Abandonarmos Satanás e nos voltarmos para Deus, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, para a sua palavra, para a sua justiça. E hoje nós falaremos aquilo que é sequente a isso tudo, que é a questão da fé. Tá bom, meus irmãos? Eu peço que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5. Aqueles irmãos que tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem escrever aí na página de comentário, na parte de comentário, que eu tentarei aqui acompanhar vocês pelo notebook aqui, tá bom, meus irmãos? 1 João, capítulo 5, leremos do verso 1 ao verso 5. 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Verso 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Meus irmãos, nós falaremos, como eu disse hoje, a respeito da fé, tá? E nós percebemos que a fé, ela é algo extremamente importante na vida humana, indispensável. E não só na vida do cristão, porque agora eu estou falando de fé de modo geral, né? Quando a gente conversa com algumas pessoas, a pessoa está passando por algum momento difícil, a gente diz: tenha fé, fortaleça a sua fé, né? Mantenha a sua fé. Só que parece que a fé ali é algo muito genérico. Mas essa fé genérica, ela também é indispensável em várias áreas da vida, até mesmo na ciência. Às vezes as pessoas pensam que fé e ciência são coisas antagônicas. Não são, porque vamos pensar da seguinte forma: quando se lança uma pesquisa, quando se vai fazer vamos supor, uma pesquisa sobre um remédio, como nós temos tido aí vários cientistas, vários pesquisadores procurando uma cura, uma vacina contra o coronavírus. Tudo parte de um pressuposto, né? Toda pesquisa científica ela vai partir de um pressuposto, de um passo de fé, na crença de que aquele projeto, que aquela pesquisa, ela vai chegar a um resultado factual, um resultado verdadeiro, um resultado que dê certo, né? Mas ela começa com um pressuposto de fé, com um passo de fé. Porque a pessoa ainda não sabe se aquilo ali vai dar certo ou não. O resultado só será visto no final. Então a gente vê que a fé ela é usada até mesmo no contexto científico. Para se iniciar um tipo de pesquisa científica, é necessário um passo
de fé, crer que aquilo ali dará certo. Mas quando, meus irmãos, nós falamos da fé religiosa, quando nós falamos da fé religiosa, da fé bíblica, nós precisamos lembrar que a fé bíblica, ela basicamente, ela trabalha com algumas ideias. O termo fé na Bíblia, ele traz algumas ideias. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, há basicamente 3 termos que falam a respeito de fé, que é usado com relação à fé. Um tem mais a ver com a ideia de crer mesmo, mais um elemento intelectual. Nós nos aprofundaremos nesses elementos da fé um pouco mais adiante. Mas a princípio nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de fé, ela fala de um elemento intelectual, e a outra palavra ela tem mais a ver com um elemento de confiança, tá? Então, se de um lado ela tem a ver com o elemento intelectual, do outro ela tem a ver também com o elemento de confiança. Isso no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a palavra fé, usada para fé, ela tem mais o sentido de confiança em uma pessoa. Confiança em uma pessoa. E aí, o que se desdobra dessa fé? Se desdobra que essa aceitação, ela baseada nessa confiança, ela está pronta para um testemunho, certo? Ela está pronta para testemunhar acerca dessa pessoa. E também uma confiança depositada nessa pessoa para o futuro, tá bom? Então tem a ver com essa questão de crer, tá? Mas também tem essa questão da confiança, e no Novo Testamento, via de regra, confiança em alguém, tá? Basicamente, esse é o uso do termo fé na Escritura. Um aspecto intelectual e um aspecto de confiança, tá? Vamos olhar para a Escritura e vamos ver os tipos de fé que a Escritura nos apresenta. Mas como assim tipos de fé? Tem vários tipos de fé? Sim, meus irmãos. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que existem alguns tipos de fé. E o primeiro tipo de fé que nós vemos na Escritura é aquilo que nós chamamos de fé histórica. O que é isso, essa fé histórica? É a crença intelectual da veracidade de um Deus, né? Do acontecimento histórico, de que tudo aquilo que aconteceu, que a história diz, de fato aconteceu. Por exemplo, isso eu estou falando com relação à Escritura, mas nós confiamos na história que nos é contada. Por exemplo, na história dos nossos avós, dos nossos bisavós, do nosso país, da forma que o nosso país foi descoberto, né? Esse é o termo que a gente costuma utilizar. Então, essa é uma fé histórica, onde nós cremos de forma intelectual na veracidade de um acontecimento tido como histórico. Nós encontramos isso na Bíblia? Sim, encontramos. Pessoas que de fato acreditavam que aquilo que a história dizia acerca de Deus, do povo de Deus, de Jesus Cristo, era verdade. Então nós podemos ter alguém na igreja que tenha uma fé histórica, que cresceu na igreja, que aprendeu as histórias bíblicas, né? Que aprendeu acerca do povo de Deus, de Israel, aprendeu acerca de Jesus Cristo, dos apóstolos, e essa pessoa crê de fato que essa história é verdadeira. Mas pode ser que essa fé histórica não mude o comportamento dela, mesmo ela estando na igreja, e mesmo ela crendo em toda essa história, essa narrativa bíblica. Então, não necessariamente a fé histórica ela salva, mas é uma fé histórica. Vamos ver o relato? Atos capítulo de número 26. Atos 26. Do verso 24 em diante diz assim. Atos 26, do verso 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor.
Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha que interessante, meus irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês sabem dos acontecimentos históricos. O que eu estou falando aqui não é nada surpreendente. Né? Ele diz: as minhas palavras são palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo o que aconteceu, Paulo está falando aqui a respeito da obra de Cristo, tudo o que aconteceu de forma visível, de forma histórica. E vocês sabem disso. Ele chega a dizer para Agripa, você conhece os profetas, você acredita nos profetas, eu sei que você acredita nos profetas, naquilo que os profetas disseram, relataram. E o rei Agripa diz: quase que você me persuade a me tornar um cristão. Então a gente vê, meus irmãos, que o que Paulo está mostrando aqui? Fatos históricos. Paulo está apresentando fatos históricos e dizendo para aqueles homens: vocês sabem que isso aconteceu. Isso não é invenção da minha cabeça, tá? E você, Agripa, você até mesmo acredita nos profetas. Mas percebam que essa crença não é suficiente para torná-lo um cristão, mas para que ele tenha um conhecimento histórico daquilo que os profetas disseram, tá? Então a primeira fé que nós encontramos na Escritura é essa fé histórica, essa crença intelectual na veracidade desses acontecimentos que são ditos como históricos, tá? A segunda fé que nós podemos encontrar na Escritura, meus irmãos, é uma fé temporal. Como assim uma fé temporal? Essa fé temporal, meus irmãos, é aquela fé momentânea. Sabe aquela pessoa que conheceu o Evangelho, começou a frequentar a igreja, e ela está extremamente entusiasmada o primeiro, segundo, terceiro mês, o sexto mês, e ela está ali e critica, e quer mudança, e quer trabalhar, e ela está extremamente eufórica, empolgada, ativa na igreja. Mas parece que chega em um momento, aquela pessoa faz isso aqui, ó. Ela já não vem mais na igreja, ela já para de conversar com os irmãos, ela já não tem mais tanto interesse, ela começa a fugir das coisas da igreja, né? Parece que aquilo ali foi um boom temporal e de repente o desânimo tomou conta da pessoa e a pessoa sumiu, e às vezes nem volta mais, né? E às vezes a gente não consegue nem mais ter acesso a ela. O que é isso? É uma fé temporal. Lá em Mateus capítulo de número 13, lá na conhecida parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito dessa fé. Mateus capítulo 13, verso de número 20 e 21, ele diz assim: o que foi semeado, está falando da palavra semeada no coração do homem, ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha o que ele diz: não tem raiz, ele recebe com alegria, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, ela tem pouca duração. Essa fé é uma fé temporal. Essa fé é uma fé temporal, meus irmãos. Ela começa e rapidinho ela termina.
ela termina. Então por isso que a gente vê que pessoas entram e saem da igreja de forma muito rápida. Ela vem com toda alegria, com todo entusiasmo, e dali a pouco ela já esmoreceu, já sumiu, já está se afastando, né? A gente vê isso, por exemplo, em alguns relatos bíblicos, como Atos capítulo 8, lá com Simão o mágico. Simão, quando ele vê Filipe operando milagres, maravilhas ali, curas em Samaria, Simão, que era mágico, Simão ficou encantado, e diz lá que ele abraçou a fé, que ele chegou a abraçar a fé, né? Aí, quando ele vê Pedro e João chegando lá em Samaria, e por meio da oração de Pedro e de João, o Espírito Santo descendo sobre aquele povo, ele quer comprar o dom do Espírito Santo, ele quer comprar esse poder de controlar, de achar que controla o Espírito Santo, e ali Pedro o amaldiçoa, né? Então fica aquela dúvida: será que a fé de Simão o mágico era verdadeira? Será que ela não era verdadeira? Será que ela só estava interessada, essa fé só estava interessada nos poderes, nos milagres, já que ele era mágico e apareceu alguém mais poderoso do que ele? Outra passagem que a gente vê é lá de 1 João capítulo 2, o verso número 19, quando João fala assim daqueles que saíram do nosso meio, os anticristos, os falsos profetas que saíram do nosso meio. Por quê? Porque João diz que eles não eram nossos. Então pessoas que estão no nosso meio hoje, e daqui a pouco elas já estão afastadas, escandalizadas, dando um mau testemunho, um falso testemunho. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo, e logo ela seca, logo ela morre, ela dura pouco tempo. Essa é a fé temporal, e essa também não é suficiente para salvar. Temos a outra fé aqui, meus irmãos, a fé milagrosa. A fé milagrosa. O que é essa fé milagrosa? Essa fé milagrosa, ela tem dois aspectos: ativo e passivo. Ativo é que você sabe, você entende que por meio de você, Deus realizará um milagre. E a fé passiva é que você, pela fé, você crê que você receberá um milagre. Vamos ver duas passagens que nós podemos fundamentar isso. Mateus capítulo 17, no verso 20, Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então o Senhor está dizendo: se vocês tiverem tal fé, vocês terão poder de realizar coisas incríveis, né? Coisas incríveis, coisas grandiosas, milagres. Vocês poderão realizar milagres se tiverem fé, como um grão de mostarda. Aqui a ideia é que nossa fé é pequena mesmo, né? A pequenez da vossa fé, por causa da pequenez da vossa fé. Mas o Senhor está dizendo: olha, vocês poderão realizar milagres. É uma fé ativa, milagrosa. Pessoas que realizaram milagres, assim como foi com os apóstolos, foram com os apóstolos. Lembra? Lá em Atos capítulo 3, se eu não estou enganado, aquele homem sentado à porta do templo, lá quando Pedro chega e ele pede ali uma esmola para Pedro. Pedro diz: olha, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eles operavam milagres. Então essa era uma fé ativa, porque eles criam que Deus, por meio deles, poderia realizar milagres. Mas nós temos a passiva, que é que nós cremos que Deus realizará em nós milagres. Esse é outro tipo de fé. Lá em Mateus capítulo de número 8, nós temos a passagem do centurião, aonde Jesus Cristo diz essas palavras aqui para esse centurião. Ele diz assim, do verso 10 em diante: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos
que o seguiam. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. O centurião cria que Jesus Cristo poderia operar um milagre. E a gente vê esse tipo de fé em vários momentos, meus irmãos. Em vários momentos. Não precisam abrir, eu só vou ler uma passagem aqui, bem interessante, de Atos, capítulo 14. Quando Paulo ele chega em Listra, ele vê um homem ali e diz assim a passagem: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando neles os olhos e vendo que possuía fé, esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direita sobre os pés. Ele saltou e andava. Olha que interessante, diz que esse homem possuía fé para ser curado. Ele possuía fé para ser curado. Então essa é a fé, que nós cremos que Jesus Cristo ele pode operar um milagre em nós ou em outra pessoa. É passiva essa fé. Deus não realiza por meio de nós, mas nós cremos que Ele vai realizar, tá? Vamos entender uma questão aqui, meus irmãos. Essa fé, ela pode vir acompanhada da fé salvadora ou não, tá? Não é porque nós temos fé que seremos curados que ela vai vir acompanhada de salvação ou não. Um exemplo disso é os 10 leprosos, que está registrado lá em Lucas capítulo 17. Lembre-se que os 10 leprosos foram curados por Jesus Cristo. Os 10 leprosos creram que Jesus Cristo poderia curá-los. Mas quantos que voltaram para glorificar a Deus? Apenas um. Apenas um. Tá? Então, essa fé milagrosa, ela não necessariamente está acompanhada da fé salvadora. E isso serve de alerta para nós, meus irmãos, porque nós precisamos lembrar que Satanás opera milagres, que a Bíblia alerta que falsos mestres, Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 7, né? Daqueles que nos últimos dias dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, expelimos demônios, fizemos grandes sinais. E Jesus Cristo diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mateus capítulo 25, Jesus Cristo diz que haverá sinais nos céus, prodígios, maravilhas operados por Satanás, que seria que até mesmo poderia, né? Ele chega a dizer que poderia enganar até mesmo os eleitos. Se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam enganados. Ele chega a dizer, né? Então, percebam, meus irmãos, que nem sempre, Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2, ele vai falar que a operação do iníquo se dá com sinais e prodígios. Então, não necessariamente a realização de milagres significa que ali há uma verdadeira fé, tá? Mas é bom a gente estar alerta a isso. Milagre não significa fé verdadeira, tá bom, meus irmãos? Então é bom a gente entender essa questão, que nem sempre fé e milagres vem acompanhado de fé salvadora. Que nos leva ao nosso quarto tipo de fé, que é a fé salvadora. Temos a fé histórica, que crê nos acontecimentos históricos, que eles são verdades. Tem a fé temporal, aquela que crê apenas por um momento, tem aquele entusiasmo momentâneo. Tem a fé milagrosa, que crê em milagres, que crê na operação de milagres, na realização de milagres.
e tem a fé salvadora. Essa fé salvadora, meus irmãos, é a fé que é gerada por Deus e que é voltada para Deus, certo? Lembrando que lá em Hebreus, capítulo de número 12, verso 2, diz que Cristo é o autor e consumador da fé. Cristo é o autor e consumador da fé. Então essa fé ela é direcionada para Deus. Ela é dada por Deus e ela é direcionada para Deus. Lembre-se que a fé na Escritura, a fé salvadora, ela tem uma direção. O próprio Deus, Cristo. No texto que nós lemos lá no início da nossa escola dominical, de 1 João capítulo 5, diz que quem é aquele que é nascido de Deus? Aquele que crê em Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho, ele diz. Todo que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E essa é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é essa fé em Cristo. Por quê? Porque crê, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a fé salvadora. A fé salvadora é a fé em Cristo, é crer em Cristo. Tá? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome. Está lá em João capítulo 1, verso 12. Aquele que crê no seu nome. Crer em Cristo. Tá? A fé salvadora é aquela que é direcionada, ela é dada por Deus e direcionada para Deus. Tá? Essa é a fé salvadora. Tá bom, meus irmãos? Vamos então entender como que a Escritura nos apresenta essa questão da fé. Nosso breve catecismo, meus irmãos, lá na pergunta de número 86, Catecismo de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, o breve catecismo diz que a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido pelo Evangelho. Lerei de novo. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual nós recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido pelo Evangelho. Ou seja, a fé que nós cremos, a fé em Cristo, é a fé do Evangelho, é a fé da maneira que ela que Cristo nos é oferecido no Evangelho. Não é a maneira que você acha, que você imagina, é a maneira que o Evangelho nos revela Cristo. Tá? E algo importante nós destacarmos aqui, meus irmãos. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos por Cristo mediante a fé. A nossa salvação é em Cristo. É Cristo. Tá? Não é a minha fé que me salva. É Cristo que me salva por meio da fé. Tá bom? Vocês, irmãos, conseguiram entender? Porque a fé não é o elemento da salvação. Tá? A fé não é a razão da nossa salvação. Cristo é a razão da nossa salvação. A fé é o meio que nós chegamos até, nós cremos em Cristo. Tá bom? Só para esclarecer. Vamos entender um pouco quais são os elementos dessa fé. Como que essa fé ela vai ser revelada em nós. Em quais áreas nós veremos essa fé sendo aplicada nas nossas vidas. Primeiro delas, meus irmãos, o que as pessoas às vezes não entendem é que essa fé ela tem um aspecto intelectual. A fé bíblica ela tem um aspecto intelectual. O que eu quero dizer com isso? Ela tem uma convicção da realidade. Tá? Essa é a ideia dessa fé intelectual. Essa fé intelectual, meus irmãos, ela tem a ideia de conhecimento. Essa ideia de conhecimento é um discernimento das verdades da religião cristã. Ela compreende intelectualmente aquelas
verdades da religião cristã, tá? E de modo que ela vai encontrar respostas para o seu coração, na verdade, nas verdades bíblicas, na revelação bíblica. Então, ela crê que a revelação, que o Evangelho satisfará as dúvidas do seu coração. Então, é esse conhecimento de que aquilo ali está absolutamente certo. Essa é a ideia, desse conhecimento que está absolutamente certo e que está baseado nas promessas de Deus. Tá? Intelectual, de entendimento. Então, em geral, meus irmãos, nós podemos dizer que essa fé que essa pessoa tem, ela traz a ideia de conhecimento, um conhecimento que é aumentado cada vez mais, de clareza. Nós conhecemos intelectualmente cada vez mais a revelação de Deus, o Evangelho de Cristo, tá? E cremos que Ele é suficiente, que Ele é correto, que Ele é certo, que Ele está baseado nas promessas de Deus e que essas promessas são verdadeiras. A perfeita verdade no Evangelho, tá? Essa é a ideia dessa fé, esse conhecimento da fé que tem um aspecto intelectual. Mas a fé, ela não, às vezes as pessoas sempre acham que a fé ela é contra a questão da intelectualidade. A fé bíblica não, meus irmãos. A fé bíblica, ela traz clareza, ela traz verdade, ela traz conhecimento, ela traz satisfação para os nossos corações. Mas a fé, ela não é composta só de um aspecto intelectual. Ela também é composta de algo emocional, tá? O que entra é o outro elemento da fé, a questão emocional, tá? Então, se na fé intelectual não há um desprezo da razão, por outro lado, nós temos uma questão emocional da fé. Tem um versículo lá de Atos, capítulo de número 8, que fala um pouco a respeito dessa fé, que é a ideia de um assentimento da fé, tá? Do Evangelho. Atos capítulo 8, do verso 5 em diante, quando Filipe estava pregando lá em Samaria, depois que ele pregou, as pessoas creram, né, de forma unânime naquilo que Filipe pregava. Diz o verso 8, diz que houve grande alegria naquela cidade. O que é alegria, meus irmãos? Algo emocional, algo sentimental, né? Então percebam que quando nós falamos desse assentimento do Evangelho, esse assentimento, essa emoção da fé, é aquilo que nos traz alegria, que nos traz satisfação, que nos traz prazer, que nos traz contentamento. Percebam que não há, meus irmãos, é algo que impressiona a nossa alma. É algo que impressiona a nossa alma. A gente vê que aqueles que eram salvos por Jesus Cristo, aqueles que são salvos, eles ficam a alma deles fica extremamente impressionada. A alegria que enche o coração, né? A alegria de estar na presença de Deus, a alegria de conhecer ao Senhor. Então percebam que a fé, ela não tem só um caráter intelectual. A fé também tem um caráter emocional, que enche o nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de contentamento, de felicidade, tá? Então, também tem esse caráter da fé. A fé tem o caráter também daqueles que choram, lembra? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, também tem um caráter de tristeza por causa do pecado. Então, não é só uma questão intelectual, de conhecimento, de compreensão racional, mas tem a questão emocional, de um coração cheio de alegria por causa do conhecimento do Evangelho, tá? Mas a fé também não é composta só de uma parte intelectual e uma parte emocional. Ela também tem aquilo que nós chamamos de questão volitiva, um elemento volitivo que tem a ver com vontade. Ou seja, essa fé ela vai redirecionar a nossa vida, meus irmãos. É isso que nós precisamos entender. Quando nós falamos dessa questão volitiva, da questão da vontade, nós podemos também falar a questão da confiança,
certo? Esse elemento completa a fé, tá? Porque ele vai redirecionar a nossa vida, tá? Esse terceiro elemento, ele vai mostrar que nós, tendo confiança em Cristo, vai haver uma rendição da nossa alma ao Senhor. Nós vamos nos render ao Senhor. Quando nós confiamos na pessoa de Cristo, nele como Senhor e Salvador das nossas almas, nós nos rendemos a Ele. E a partir do momento que nós nos rendemos a Ele, nós vamos então nos redirecionar. A nossa vida será redirecionada. Então a nossa vontade agora ela é redirecionada. A nossa vontade vai em direção de Cristo, em direção da vida, tá? Então agora a minha vida, lembra quando Paulo fala, né, que nós não andamos por fé e sim nós não andamos por vista e sim por fé? Então agora nós passamos a andar pela fé. Nós passamos a andar confiantes no Senhor. Nós andamos por fé agora, tá? Então agora nós não andamos mais por vista. Agora é diferente, meus irmãos. Então a fé em si mesmo, ela traz essa ideia de certeza, mas ela nos desperta para essa confiança e essa segurança em Cristo. Essa segurança que nós temos na nossa alma. Então há um redirecionamento da fé. Então são esses três elementos que nós encontramos na fé salvadora: a questão intelectual, a questão emocional e a questão volitiva, de vontade, de confiança, tá? Agora a minha vontade é ser conduzido pela fé, ser conduzido por Deus, para Deus, tá? Essa direção, essa vontade de direção para a vida, tá? Vamos entender agora, por último, meus irmãos, quais são os efeitos dessa fé salvadora. Então nós precisamos entender, lembra que a última questão que nós tratamos é da regeneração, certo? De ser gerado novamente. Então essa fé, ela só pode ser vista naqueles que foram gerados novamente. Essa fé, ela vem acompanhada do novo nascimento, tá? Então, quem que tem essa fé salvadora? Aqueles que foram regenerados, tá, meus irmãos? Só para vocês entenderem. Quais são os efeitos dessa fé verdadeira? Temos vários efeitos. Eu vou pontuar apenas alguns aqui, meus irmãos. O primeiro que eu quero pontuar é a obediência. Obediência à palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8 em diante, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus quer que andemos em boas obras. Deus quer que andemos em boas obras, em obediência. Deus preparou isso e nos deu a graça, a salvação pela graça, através da fé, por meio da fé. Então essa fé, meus irmãos, deve nos levar a uma obediência, a andar para as boas obras, a realizar boas obras. É aquilo que Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então a verdadeira fé, meus irmãos, nos leva à obediência, a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, a andar nas boas obras, para que andássemos nelas. Essa é a primeira coisa que a gente destaca, que eu quero destacar aqui, essa questão da obediência. Outro ponto aqui que essa fé, efeito da fé em nós, não é só que nós obedecemos, mas em consequência disso, nós também nos santificamos, certo? Paulo diz assim, olha, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Ele diz:
pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Era uma fé que cresce. Qual que é a ideia aqui? Que esse povo estava se santificando muito mais, porque quando a gente olha na primeira carta aos Tessalonicenses, a gente já vê uma fé, que eu falarei agora, né, posteriormente à santificação, a gente vê uma fé operosa. E agora Paulo está dizendo, olha, vocês estão progredindo, vocês estão se santificando, o amor de vocês, a fé de vocês tem só aumentado. Então, essa fé nos leva à santificação, a um crescimento espiritual. A fé salvadora, a fé bíblica, a fé no Evangelho, a fé em Cristo deve nos levar a um progresso, a uma santificação. E como eu disse, aqui citando a igreja de Tessalônica, essa fé precisa ser uma fé operosa. Precisa ser uma fé operosa. Paulo fala aos Tessalonicenses que Paulo reconhecia a operosidade da fé daqueles irmãos. No verso 8 ele diz assim, olha, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então era uma fé tão operosa, tão ativa, uma fé que estava em plena atividade, que as pessoas conheciam a fé daqueles irmãos. O que é necessário, meus irmãos? Uma fé operosa, uma fé que trabalha. Não é uma fé apenas que descansa no nosso intelecto, de eu creio, mas eu não faço nada. Essa fé bíblica, ela precisa ser uma fé operosa, uma fé ativa, uma fé de boas obras. Uma fé sem obras, essa fé é morta. Então, percebam que essa fé, qual é o efeito dessa fé verdadeira? Que essa fé, ela é operosa, há uma operosidade da fé. Tá? Outra questão aqui, outro efeito, união fraternal. Ou seja, meus irmãos, nós desejamos viver em comunhão com os irmãos. Esse é um dos efeitos que a gente vê daqueles que tinham fé em Cristo na igreja apostólica. Diz lá em Atos capítulo 2, verso número 42, diz assim, verso 44, perdão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que creram estavam juntos, ou seja, há uma união fraternal ali, uma união dos irmãos em Cristo, daqueles que creram. É complicado, meus irmãos, alguém que fala que crê em Cristo, mas não quer estar no meio do povo de Deus, não quer esse tipo de união. Então percebam que aqueles que creem buscavam ter essa união fraternal, tinham tudo em comum. Atos capítulo 4, verso de número 32 diz: da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram era o coração e alma. Havia uma unidade no meio do povo pela fé daqueles que creram em Cristo. Então a gente vê uma união fraternal. Uma igreja que tem fé verdadeira, um povo de Deus que tem fé verdadeira, esse povo quer estar unido, quer estar junto, quer ter um só coração e alma. Isso é efeito da fé verdadeira. Outro efeito da fé verdadeira, daqueles que creem, meus irmãos, é o batismo. É outra dificuldade que eu tenho, de ver alguns irmãos que dizem crer em Cristo, mas não querem ser batizados. Ficam adiando o seu batismo, adiando e fica postergando o batismo, né? Eu não entendo isso. Quando eu olho para a Escritura, o que deixa claro é que aquele que crê deve ser batizado. Se você crê, batiza, né? A gente vê que há um desejo de ser batizado. Atos capítulo de número 8, falando a respeito de verso 37 em diante,
quando o Filipe ele está pregando ali para o eunuco, do verso 37 e 38, diz assim: Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha para você ver, o eunuco crê, ele faz uma profissão de fé, ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá, se você crer, você vai seja batizado então. Então, meus irmãos, o que Jesus Cristo fala, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, verso 16, fala também isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, quem tem fé, quem crê em Cristo, eu não entendo por que não se batiza. Se batiza, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, professe a sua fé. Mostre externamente a sua fé interior. Aquilo que Deus operou em você de forma interna, que você faça, receba o símbolo externo, que é o batismo. Então, se você crer, não tem por que você não ser batizado, tá? Na verdade, aquele que crê, verdadeiramente crê, ele deseja ser batizado. Quando Pedro prega lá em Atos capítulo 2, que aquelas pessoas têm o coração deles compungido, e eles perguntam para Pedro e para os demais apóstolos: o que nós faremos? E aí Pedro diz: arrependam-se, creiam em Jesus Cristo, e diz: e sejam batizados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, meus irmãos, qual é o resultado, o efeito da fé salvadora? O desejo por ser batizado. Quem crê quer entrar no meio do povo da aliança, quer receber o símbolo da aliança, o batismo, tá? Então deseja ser batizado. Deixa eu destacar só mais uma coisa aqui, meus irmãos, a última coisa aqui para eu pontuar: perseverança. A fé verdadeira é uma fé que persevera, não é uma fé temporal como nós vimos, é uma fé que persevera. Eu quero fundamentar isso lá no texto de Hebreus, capítulo de número 10, verso 39, onde o autor de Hebreus diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos os da fé. Nós somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Nós não somos os que retrocedem, os que param no meio caminho, os que desistem, né? Esses são para a perdição. Nós, entretanto, somos os da fé para a conservação da nossa alma. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que essa fé, a verdadeira fé, é uma fé perseverante. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, né? Então essa fé é uma fé perseverante, é uma fé que conserva a alma, é uma fé que vai até o final. Esse é um efeito da fé, um resultado da fé verdadeira, uma fé que persevera. Não é uma fé que para no meio do caminho, é uma fé que vai até o final. Não é uma fé que retrocede para a perdição, mas é uma fé para a conservação da alma. Meus irmãos, esses são alguns aspectos da fé bíblica que nós pontuamos aqui. Vou fazer um resumo para os irmãos entenderem, lembrarem daquilo que nós tratamos, até mesmo para os irmãos que entraram depois. Hoje nós falamos a respeito da fé, tá? Temos falado a respeito de alguns elementos da salvação, e um dos elementos da salvação é a fé, tá bom? Essa fé, nós falamos que ela é indispensável na vida humana. Só que focando na fé bíblica, na fé da Escritura, nós falamos que há alguns tipos de fé. Uma fé histórica, que crê nos acontecimentos históricos. Uma fé temporal, que ela é apenas momentânea. Nós falamos a respeito da fé milagrosa, que é aquela que crê acerca da operação de milagres, certo? Nós falamos a respeito da fé salvadora, que é a fé em Cristo.
que é a fé que salva, certo? A fé que é direcionada para Deus. Nós vimos que a fé em Jesus Cristo, ela é uma graça salvadora, que nós recebemos e confiamos somente em Cristo para a salvação, e cremos nele como ele nos é oferecido pelo Evangelho. E nós falamos que essa fé salvadora, ela tem 3 elementos, que é o intelectual, que ela é o elemento emocional, e o elemento volitivo, que é o elemento da vontade, da confiança. Tá? O intelectual, nós entendemos racionalmente a fé, o Evangelho. O emocional, nós recebemos esse Evangelho com alegria, tá? E o volitivo é que agora a nossa vontade está direcionada para Deus. Agora a nossa vontade, a nossa confiança é direcionada a Cristo. Nós falamos que essa fé, ela é implementada somente no coração do regenerado, e que essa fé traz alguns resultados. Por exemplo, obediência, santificação, operosidade, a união fraternal. Essa fé, ela traz um desejo por ser batizado, e essa fé é uma fé perseverante, é uma fé que não desiste, que não para no meio do caminho. Então, meus irmãos, de forma resumida, foi isso que nós tratamos nessa manhã acerca da fé cristã, tá bom? A pergunta que eu e que você devemos sempre nos fazer é: qual é a nossa fé? Como tem sido a nossa fé, a nossa vida de fé? Será que de fato nós temos evidenciado uma fé verdadeira através desses elementos, desses resultados? Será que a tua fé, meu irmão, não tem sido uma fé temporal? Uma fé passageira, uma fé momentânea? Será que a tua fé não é apenas uma fé histórica, que você cresceu na igreja, conhece as histórias bíblicas, mas isso não transforma a sua vida? Será que a sua fé é apenas uma fé milagrosa, que deseja apenas receber os milagres, a ação de Deus, mas não quer ter sua vida transformada verdadeiramente por Ele no âmbito espiritual? Ou será que a sua fé é uma fé salvadora? É uma fé em Cristo? Você crê em Cristo, crê que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus? Essa é a fé que vence o mundo, meus irmãos, porque nós cremos em Cristo. Só que essa fé traz resultados. E o meu desejo para você é que você mostre esses resultados da fé. Que a tua fé não seja apenas uma fé histórica, não seja apenas uma fé temporal, não seja apenas uma fé milagrosa, mas seja a verdadeira fé salvadora, a fé em Cristo. E que essa fé transforme a sua vida. Que essa fé transforme a sua vida, que essa fé te redirecione para Deus. Essa é a verdadeira fé bíblica. Então, que os resultados da fé sejam evidenciados na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Agradeço a presença de cada um. Que Deus conceda a vocês um excelente domingo e espero vê-los logo mais. Um grande abraço e até a próxima.